Oi, gente, boa noite. Vamos entrando, boa noite. Oi, prima Sheila, obrigada por participar. Vamos entrando, gente. Paulinha, boa noite. Então, a gente vai falar sobre efeito platô, acho que vai ser bem legal, tá? É um assunto muito legal mesmo, que muitas pessoas têm dúvida, né? Oi, Bia, Bianca, minha prima, que bom te ver aqui. A Cris. Tô aí feliz de ver todo mundo aqui, gente. Esse assunto vai ser muito legal, tá? É um assunto que as pessoas me perguntam muito em consultório. Ai, melhor, né? Tá bom, claro. Tá parecendo fantástico. É um assunto que as pessoas me perguntam muito em consultório. E as pessoas têm um pouco de dúvida, né? Sobre por que a gente estaciona, por que a gente não consegue mais perder peso. Então, eu acho que vai ser uma live bem legal. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e aí a gente começa a falar. Mari, que bom que estás aí! Minha paciente, bom te ver! Fiquei bem contente. Bom, gente, a live vai ser meio que uma conversa mesmo, então se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de mandar aqui nas perguntas para que a gente possa aí também ir interagindo com vocês, tá? Ai, a Elise ali, que bom, que bom. Gente, que bom ver os meus pacientes aqui também, tô bem contente. Bom, sobre a questão do efeito platô, gente, eu tive essa ideia de vir trazer pra live, porque depois, os meus pacientes até sabem muito que eu tomo um grande cuidado com essa situação do efeito platô, mas depois que eu tive a live com a Cris, né, que ela perdeu 40 quilos, fazem 4 anos que ela se mantém com esse peso perdido. Eu recebi muita mensagem no direct de pacientes querendo saber, eu fiz dieta e não consegui mais perder peso, por que eu não consigo perder? Então achei legal trazer aqui esse tema do efeito platô para vocês também. Oi, Manu, tudo certo? Que bom que tu tá aí, amiga. Bom, a Gabi, minha prima, também acabou de entrar. Vamos lá, a Miss também tá na live online. Vamos entrando, vamos mandando aviãozinho, gente. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e aí a gente vai começar sobre o efeito platô, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse assunto. Mandem perguntas se tiverem também, que eu aproveito para responder, tá? Vamos lá, vamos lá. A Gi também tá entrando. A Cris tá na live, gente, ó. Foi por causa da Cris, da live que eu fiz com a Cris, que gerou várias perguntas no direct sobre estacionar o seu peso. E aí surgiu o assunto da live de hoje. Obrigada, Cris, por entrar aí na live e participar conosco. A Su tá entrando também. Vamos lá. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo que tá entrando. O Anderson tá aí, querido. Semana que vem tô lá no salão, hein? Tá corrida essa semana, mas semana que vem tô aí. Vamos lá. Bom, vamos fechar no 20 ali, ó. E vamos começar a live pra não atrasar quem tá aqui também, que vocês sabem que eu gosto de ser bem pontual na live, né? Não acho justo com quem tá aqui. Bom, vamos começar então. E o pessoal vai entrando e a gente vai conversando então, afinal, sobre o efeito platô, né? Então vamos lá, gente. Então, só para repetir para quem entrou agora, a live vai ser sobre efeito platô. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade de mandar aqui que eu vou respondendo também. Bom, o que seria o efeito platô? Sabe aquela pessoa que vem fazendo dieta, vem fazendo atividade física, vem perdendo peso e daqui a pouco estaciona, não consegue mais perder peso. E a pessoa se pergunta, bom, eu fiz dieta, eu tô fazendo dieta, eu perdi peso alguns meses atrás, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, eu continuo fazendo atividade física constante e eu estacionei, eu não consigo mais perder peso. Isso, com certeza, muitas pessoas aqui da live vão lembrar disso, ou vão identificar alguém nessa situação, ou vão se identificar com essa situação, porque isso acontece muito, né? Tô numa rotina saudável, tô fazendo plano alimentar, tô fazendo dieta, tô fazendo atividade física, perdi peso e estacionei. Aí o que acontece? A pessoa desanima, porque aconteceu o efeito platô. O que seria o efeito platô?
Gente, quando a pessoa tá fazendo um plano alimentar ou uma dieta restritiva, vamos separar aqui, tá? Plano alimentar é aquele calculado, personalizado para o objetivo do paciente e para a necessidade do paciente. Seja ele calculado por um profissional de nutrição, que é a única profissão apta a fazer um plano alimentar. É a única profissão permitida por legislação e com capacidade técnica para calcular um plano alimentar. Quando se faz uma dieta, hoje, infelizmente, na internet tem várias. O vizinho sabe fazer dieta, o colega faz dieta, infelizmente até em academia às vezes passam dieta, né? Então quando a pessoa faz uma dieta ou ela vem fazendo um plano alimentar, ela começa a perder peso e daqui a pouco ela estaciona. Por quê? Porque para que a gente tenha uma perda de peso tem que existir a déficit calórica. O que é a déficit calórica? Nada mais é do que fazer com que o paciente gaste mais do que ele está consumindo. Isso é uma déficit calórica. É importante que vocês entendam isso. Déficit calórica a gente tem que ter para que o paciente tenha perda de peso. Então, quando o paciente tem um equilíbrio nessa parte, que ele não está mais gerando déficit calórico, o paciente vai estacionar, né? O que acontece? A gente vem fazendo uma dieta. Tô falando de dieta, não de plano alimentar. A gente vem fazendo uma dieta restritiva, né? Então ela vem perdendo peso. Nesse momento que ele vem fazendo dieta, mesmo que não seja calculada para ele conseguiu acertar uma déficit calórica na sorte. E aí ele veio perdendo peso. Ele seja, o que está acontecendo? Ele está consumindo menos do que ele está gastando, ele ainda não está em equilíbrio. Só que ele vem restringindo, vamos pensar aí no jejum intermitente, vamos dar um exemplo, né? A pessoa que faz jejum intermitente, ou ela vai fazer 8 horas, ou ela vai fazer mais horas, mas ela está restringindo uma caloria e ela está gerando energia. Só que vai chegar uma hora que ela não consegue mais restringir, porque ela já está ficando em jejum, ela não tem mais o que restringir, ela não tem mais o que calcular, o corpo estabelece. Por quê? Porque para que isso aconteça, gente, a gente precisa utilizar a reserva do glicogênio, que é quem nos dá energia. E no começo, nas primeiras dietas, nos primeiros meses de dieta, quando a gente faz esse gasto do glicogênio, tá? A gente está utilizando para nossas atividades normais. As nossas atividades normais, então, para digestão, para que a gente faça a nossa leitura, para que a gente vá dormir, para que a gente vá trabalhar, a gente está tendo gasto energético. Só que o paciente, ele é sedentário, ele está em repouso e ele teve alguns hábitos alimentares alterados, né? Ele teve alguns hábitos alimentares alterados, é óbvio que ele vai perder peso já nos primeiros meses. Não tem o porquê, porque o paciente hoje que está com uma alimentação totalmente errada e começa a fazer uma dieta mesmo que seja da moda, ele está automaticamente fazendo uma déficit calórica, né? Então, por mais que diga assim, eu simplesmente troquei o meu pão, eu simplesmente parei de comer fritura, eu simplesmente parei de tomar refrigerante, ou seja, esses pequenos hábitos estão gerando desse paciente perda alimentar, né? Perda calórica, ele está dando uma déficit calórica. Agora, quando o paciente se mantém fazendo os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, vai chegar uma hora que ele vai estacionar e ele precisa gerar essa déficit calórica novamente. Por isso que quando o paciente vai ao consultório de um profissional de nutrição, o correto, e quem é meu paciente que está na live sabe que isso acontece, se calcula o plano alimentar todo mês, a cada 30 dias, até que o paciente tenha o seu resultado. Por quê? Se eu não calcular o plano alimentar novamente para aquele paciente que teve gasto energético, ele vai estabelecer, ele vai estabilizar, ele vai entrar em equilíbrio de novo, não vou estar mais gerando déficit calórica. Então, quando o paciente vai em meu consultório, e eu tenho bastante paciente aí na live, ele sabe, eu sempre falo, como é que eu vou fazer mais 30 dias para esse paciente com o mesmo plano alimentar, se o paciente perdeu no mínimo 3 quilos, porque o meu paciente em consultório, ele tem que perder no mínimo 3 quilos, né? É a minha estratégia com ele. No mínimo 3 quilos ele tem que perder. Então não é o mesmo paciente que veio mês passado. Ele tem menos 3 quilos, ele tem menos 6 quilos. É um outro metabolismo, é um outro cálculo, é um outro gasto energético. Então eu gerei de novo uma déficit calórica. Então quando a gente faz uma dieta detox por muito tempo, quando a gente faz uma dieta low carb por muito tempo, uma dieta cetogênica por muito tempo, um jejum intermitente por muito tempo, uma hora o corpo vai estabelecer, ele vai estabilizar, ele já perdeu tudo que ele tinha para perder.
Conseguiram entender essa parte? Então, para que a gente tenha perda de peso, a gente tem que gerar déficit calórico. E a déficit calórica, ela só vai ser gerada através de um cálculo, sim, de plano alimentar, de acordo com a necessidade nutricional do paciente. Assim como tem a Thaís Daglio, que está aí na live, minha amiga, que é da área da educação física, que pode me ajudar aí. Assim como a gente, quando faz o mesmo treino, o mesmo exercício físico, chega uma hora que o músculo, ele se acostuma. A gente tem que trocar, eu acredito, a planilha, vamos falar assim, né, que não é a minha área, para que possa gerar mudança naquele corpo, naquele músculo daquela pessoa. Assim assim é o plano alimentar. Por isso que ir ao nutricionista para que vocês alcancem o seu objetivo não é brincadeira. A gente precisa sim sempre recalcular o plano alimentar. Pensem comigo, se o paciente chegou comigo com 83 quilos e a minha estratégia, a minha conduta, eu tenho bastante paciente na live, vai estar aí, não vai deixar eu mentir, a minha estratégia é que ele perca no mínimo 3 quilos. Se o paciente perdeu 3 quilos, já não é o mesmo cálculo, não é a mesma necessidade. Daqui a 30 dias eu tenho que trocar de novo, né? Eu tenho que gerar uma déficit calórica. Então tá, vamos lá, Nutri, eu já entendi essa situação. Ó, a Thaís está respondendo ali, ó. Isso mesmo, mudança de estímulos com base no objetivo do cliente, né? Então a nutrição é mais ou menos a mesma história. Então o paciente chegou em consultório, a gente estabeleceu para ele uma meta, certo? Já expliquei para vocês o porquê que acontece o efeito platô. Agora, Nutri, o que eu faço então? Já estacionei. E agora, o que eu posso fazer para reverter? Estratégias nutricionais. E são estratégias que a gente pode fazer desde o cálculo alimentar, como mudança de conduta de dieta. Por exemplo, o próprio detox. O próprio detox pode ser uma conduta a ser incluída num plano alimentar de reeducação alimentar. A gente pode estar criando um estímulo para aquele paciente. A gente pode observar que aquele paciente precisa de alguns alimentos ou de uma refeição cetogênica ou de um plano alimentar cetogênico para mudar estímulos. A gente pode observar que a gente precisa restringir um pouco do carbo, né? E aumentar aí uma déficit calórica. Então a gente consegue fazer estratégias. Por isso que plano alimentar tem que ser calculado. O plano alimentar, quando ele é calculado, a gente consegue ver o quanto é a necessidade nutricional daquele paciente com o objetivo dele. Eu escuto muito isso, gente, por exemplo, na Esparta, na academia. Eu escuto muito paciente dizer assim, Nutri, eu quero treinar, mas eu quero treinar em jejum. No começo ele vai ter resultado, depois ele vai estacionar. Porque eu preciso estar criando estímulo para aquele paciente, eu preciso estar gerando uma déficit calórica. Então, como é que a gente reverte essa situação? Primeiro lugar, recalculando o plano alimentar do paciente. Ou seja, mudando o cálculo. Se o paciente já perdeu 10 quilos, 6 quilos, 8 quilos, ele tem que ter um plano alimentar de caloria menor. Porque é uma pessoa com menos quilos. Tem que aumentar o grau de atividade física dele, muitas vezes, se a gente está interligado a um personal, interligado a um educador físico, interligado a uma academia, muitas vezes a gente realmente procura, né, a assessoria de um outro profissional, faz o estudo daquele paciente e faz o estímulo na atividade física. Pode ser. Vamos então alterar na parte de suplementação? Se o paciente é para hipertrofia, para definição, a gente faz por isso. Uma coisa muito importante também, gente, muito importante, que a gente não leva em consideração e que faz muita diferença no efeito platô, e a gente já teve uma live aqui com a doutora Aline, que eu acho até que ela tá na live, Aline Vieira, uma amiga minha, que também é minha paciente, que ela falou sobre a importância do sono na perda de peso. Se a gente tem um sono, né, adequado, se a gente tem uma adequação com o sono, se a gente dorme bem, a gente tá sim cuidando dos nossos hormônios, e os nossos hormônios alteram a favor ou contra da nossa perda de peso. Então a gente tem a glicina, a gente tem a leptina, que elas precisam estar equilibradas e elas dependem do sono. Então o efeito platô vai ter influência nisso também. Então, além do recálculo do plano alimentar para uma nova necessidade de um paciente que já veio perdendo peso e estabilizou, a gente tem que cuidar do sono desse paciente. A gente tem que cuidar do repouso dele, porque provavelmente é um paciente que vem fazer atividade física, seja ele para perda de peso ou não. Outra coisa muito importante é a hidratação no efeito platô. E eu sempre falo isso para os pacientes. A hidratação é fundamental para que o nosso metabolismo
possa funcionar corretamente, para que o nosso corpo possa funcionar corretamente, para que os nossos órgãos funcionem corretamente. E quando a gente deixa de hidratar, o nosso corpo precisa reservar energia, porque ele diminui, né, o trabalho dele. Então a hidratação é fundamental para o efeito platô também. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, passou direto. Lembra de mim, Nutri? Era assim, não comia antes do treino. A Cris, isso mesmo. A Cris era uma paciente que... A Cris é a minha convidada da live lá, da paciente de menos 40 quilos, para lembrarem bem vocês que ela é um grande exemplo. A Cris, ela tinha essa dificuldade de comer antes do treino. E aí, nos primeiros meses, ela gerou estímulo para isso, né? Porque até então, era uma paciente sedentária que começou a fazer atividade física, gerou um gasto energético, e o plano alimentar dela estava ali para fazer o café da manhã, mas ela não fazia. Mas até então, nos primeiros meses, deu tudo certo, depois estacionou. Por quê? Porque ela estava gerando energia e, por incrível que pareça, se alimentar corretamente várias vezes ao dia faz o paciente perder mais peso do que o paciente que fica em jejum. Tanto é que eu sempre faço essa piada, quem é meu paciente escuta, né? Eu sempre faço a mesma piada. Me diz, eu quero que levante a mão ou me mande um direct o paciente que faz jejum intermitente, fez jejum intermitente e agora deu. Tô feliz da vida, igual a Cris, assim, ó, perdi 40 quilos, tô 4 anos magra, agora tô com outro objetivo. Não, o pessoal de jejum intermitente tá sempre brigando com a balança, porque ele não tem mais o que restringir, ele não tem mais o que fazer de déficit calórico, ele vai estacionar, né? E quando a gente vem no paciente de reeducação alimentar, a gente vai diminuindo a alimentação, só que a gente começou dando alimento pro paciente, então a gente tem do que diminuir. Se a gente nem deu alimento pro paciente, a gente vai diminuir o quê? Ele estacionou, né? Então, gente, isso é fundamental, tá? Não esqueçam. Então, para que a gente possa ter o efeito platô revertido, que a gente possa resolver a situação do efeito platô, a gente precisa fazer a reeducação alimentar. A gente precisa adquirir novos hábitos para aquele paciente através de incluir, quem sabe, mais fibra naquela alimentação, trocar alguns horários de alimentação, cuidar da estratégia nutricional desse paciente, né? Porque muitas vezes, isso eu falei essa semana em consultório, muitas vezes o paciente chega num profissional de nutrição, bem feliz da vida, que quer perder peso e tá apto e corajoso a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente pedir para fazer, ele vai fazer. Só que não tá apto aquele plano alimentar à rotina do paciente. Não tá apto à cultura do paciente, não tá apto à questão financeira do paciente. Mas ele faz no começo porque ele tá empolgado com a perda de peso. Só que no início, gente, é mais fácil perder peso. Quem é meu paciente que tá na live vai falar o que vai concordar comigo. Paciente de reeducação alimentar, ele perde peso muito mais rápido no começo. Por quê? Porque é como eu falei no início da live. O paciente até então não tem nenhum hábito saudável praticamente. Ele come fritura, ele come doce, ele come refrigerante, ele bebe um monte. A gente começa a cortar essas coisinhas aos poucos, ele já perdeu peso. Ele já viu diferença na balança, né? Então ele perde mais rápido. Fora que o gasto energético dele, qualquer mudança é mais acelerada, né? Então, quando o paciente começa a perder peso e começa a adequar a alimentação dele para alimentação saudável, começa a diminuir a perda de peso. E aí começa a parte da nutrição, a estratégia nutricional. Por isso que eu sempre falo, dieta da moda funciona no começo, depois ela estaciona. Ou dá o efeito sanfona. Então, Nutri, o efeito platô pode vir amarrado no efeito sanfona? Com certeza. Com certeza. Efeito platô, efeito sanfona. Se o efeito platô não for reeducado, não for adequado, não for recalculado, não for revertido, o paciente vai ficar no efeito sanfona. Por quê? O paciente estacionou. Efeito platô. O paciente não tem mais o que restringir. O paciente não está com o nutricionista, ele está fazendo a dieta por conta própria. O que vai acontecer? Ele vai desanimar? Ele simplesmente vai chegar e vai dizer, bom, não consigo mais perder peso. Não consigo mais perder peso, estacionei. Desanimei. Não é assim que funciona? É assim que funciona? Então, sempre aprendam isso. Para que a gente gere uma perda de peso, a gente tem que gerar uma déficit calórica no paciente. O plano alimentar desse paciente ele tem que ser recalculado a cada 30 dias. Sim, porque se o paciente teve perda de peso é uma outra
metabolismo. Se não, vai ter o efeito sanfona sim. O paciente desanimou, ele começa a comer novamente, ele ganha o peso, ele ganha o dobro do peso. Fora, gente, as decadências nutricionais, né, que ocorre muito, né? Então, o paciente, quando ele vem de uma dieta altamente restritiva, ele acaba tendo alguns problemas de saúde relacionados e acabam influenciando também na perda de peso, como eu falei um pouco antes da questão hormonal, né? A questão hormonal influencia muito na perda de peso. E sim, aprendam uma coisa, muitas dietas restritivas são culpadas sim por transtornos alimentares. Então, muitos pacientes de transtornos alimentares hoje fizeram dietas altamente restritivas no passado, passaram pelo efeito platô, desanimaram e entraram no efeito sanfona e aí vieram para uma anorexia, para uma bulimia, vieram para uma compulsão alimentar que é muito comum. Então, quando o paciente me pergunta assim, Nutri, tu é a favor do jejum intermitente? Eu sempre bato na tecla a mesma resposta para o paciente. Eu sou contra. Pelo simples motivo, o paciente não precisa passar fome, né, gente, para perder peso. É só calcular um déficit calórico. Nutri, tu é a favor de cortar o carboidrato total do paciente? Sou. Porque o paciente não precisa sofrer para perder peso. O paciente, ele pode gostar daquilo que ele está fazendo. Ele pode se sentir confortável através de uma reeducação alimentar, de acordo com a necessidade dele, com a cultura dele, para que a gente gere perda de peso constante mês a mês, até que ele chegue no efeito platô dele, que é a dieta de manutenção, que eu chamo. Então, existe muitas pacientes que chegam pra mim e falam assim, Nutri, eu quero perder peso, mas a hora que eu perder eu quero parar. Eu não quero ter o efeito sanfona. Eu não quero continuar perdendo, eu não quero ficar muito magra. Eu escuto isso, tá? Porque graças a Deus, a gente fez uma avaliação assim que eu saí do Praça Shopping e vim pra Hortimagem, a gente fez uma avaliação e 70% dos meus pacientes perdiam peso e conseguiam se manter magros. 70% daqueles pacientes. Eles não ganhavam peso e conseguiam se manter magros, assim como a Cris, assim como a Luana que tá na live, são pacientes que perderam peso e se mantiveram magros. Então, o que tu fez, Nutri? Eu gerei efeito platô? Eu gerei efeito platô. Mas por quê? Porque o paciente veio perdendo 3 quilos, 4 quilos, 6 quilos, perdeu 40 quilos igual a Cris, perdeu 20 quilos igual a Luana, perdeu 18 quilos igual a fulana de tal, e eu calculei uma dieta para que ele tenha efeito platô. Agora, quando vocês vão fazendo dieta do vizinho, dieta do amigo, o jejum intermitente, chega uma hora que vocês não têm o que restringir, o corpo se acostuma. Então, é sempre assim, vocês podem ter certeza, tá? Não tem uma regra, não tem um milagre, existe uma regra para que o paciente tenha perda de peso. A gente tem que fazer o cálculo matemático. Nutrição, ele é matemática, da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Então, quando eu calculo um plano alimentar para um paciente e o paciente fala assim para mim, Nutri, tu botou ali para mim um bolinho de caneca ou uma panqueca de banana ou um pão minuto, mas eu peguei e comprei o pão da fulana de tal que é saudável. Eu sempre falo pro meu paciente, manda o rótulo para mim. Porque não é porque é saudável que ele não é calórico. Eu preciso ver se bate a caloria, porque se não bate a caloria, eu não vou ter resultado. A pergunta do Kelvin é muito boa. É mais fácil ganhar ou perder peso? É muito mais fácil perder peso. É muito mais fácil perder peso. O ganhar massa muscular, a gente tem que calcular, concordo, é a mesma coisa que perder peso. Só que o ganhar massa muscular, ele é mais lento. O paciente tem que estar realmente confortável com aquilo. E ele tem que comer muito. E ele tem que estar apto para essa rotina de comer muito. O Kelvin sabe disso. Vai chegar uma hora que a crepioca à tarde não funciona mais. E a gente tem que ter estratégias para que aquilo não vire um transtorno para o paciente. E para que não se torne um efeito platô. Porque pode ter efeito platô também no ganho de massa? Pode. Às vezes o paciente está aí treinando bastante,
constante, né, Kelvin? A Maísa também, que entrou aí na live, é um grande exemplo no ganho de massa. Falei dela hoje de manhã até lá na Esparta. Então, tipo, o paciente do ganho de massa é a mesma história. A gente tem que estar sempre recalculando o plano alimentar do paciente, gerando aumento de proteína, gerando aumento de carboidrato, sem prejudicar o rim desse paciente, sem fazer esse paciente ganhar peso de balança, fazendo ele ganhar realmente massa muscular, sem causar efeito platô. Por quê? O paciente pode causar efeito platô, pode chegar uma hora que eu também faça esse paciente estabilizar. Então o efeito platô não é só para perda de peso. É mais difícil o ganho de massa muscular, sim, porque tem que ser mais constante a atividade física, porém tem que gerar essa hipertrofia através da alimentação, complementando com suplementação e dentro da rotina do paciente de ganho de massa, porque ele tem que estar apto a querer se alimentar sem medo de engordar. E 90% das mulheres têm medo de engordar no ganho de massa, então acaba prejudicando. Mas a pergunta do Kelvin foi ótima. Como perder gordura sem perder massa? Pergunta da Marcinha. Então, perder gordura sem perder massa é calculando o plano alimentar. A gente vai ter que sempre ter um plano alimentar calculado para aquele paciente, de acordo com a necessidade daquele paciente, para que a gente possa saber quanto ele tem de percentual de gordura, para quanto ele tem de percentual de massa, para a gente entender no plano alimentar qual vai ser a déficit calórica dele, para que eu não venha fazer ele perder a massa muscular. Pode ver que tem alguns meses, tu já passou por isso, Márcia, que eu falo assim, vamos manter a massa muscular esse mês e vamos apertar aí no percentual de gordura. São estratégias. Tem meses do paciente de ganho de massa que eu acabo fazendo isso, né? Agora é a hora de dar uma estabelecida, a gente vai estabilizar a massa e dar uma secada na gordura corporal, né? Eu faço muito disso, mas a gente tem que estar sempre calculando, não tem outro jeito. Mas existe efeito platô também para perda de peso, para ganho de massa, para os dois, tá, gente? Então é isso que a gente tem sempre que entender. Não tem como a gente ter essa perda de peso constante, né? E grande, uma perda de peso grande, sem recalcular o plano alimentar do paciente. Então, quando vocês vão fazer uma dieta, gente, pensem nisso, né? Como eu expliquei no início da live e vou repetir aqui, existe dieta e existe plano alimentar. E o plano alimentar ele só pode ser calculado por um profissional de nutrição. É o único profissional hoje apto e realmente autorizado a calcular um plano alimentar para vocês, porque é o único que tem capacidade técnica para isso. Exatamente para que a gente possa estar sempre recalculando o objetivo desse paciente. Se a gente acaba gerando a mesma energia, vai causar efeito platô, não tem jeito. Então, nem sempre a gente vai só mexer na caloria daquele paciente. Muitas vezes a gente vai mexer na estratégia da dieta, né? Vamos trocar por uma cetogênica, por uma low carb, então isso é fundamental. Não tem jeito. Questão de fibra alimentar também faz toda diferença no efeito platô. Por quê? A gente precisa que o intestino esteja em bom funcionamento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes e falo muito aqui. O intestino, ele é o segundo cérebro do corpo. Se a gente não tiver a motilidade intestinal funcionando adequadamente, a gente não consegue absorver corretamente os nutrientes. E aí a gente não consegue fazer a déficit calórica desse paciente. A gente precisa fazer que aquilo que é prescrito para o paciente seja realmente consumido, que já é um grande problema que a gente tem, porque nem sempre o paciente vai realmente consumir o que é prescrito, e é uma dica que eu dou para vocês que hoje estão com nutricionistas, façam exatamente o que o profissional de nutrição prescreveu para vocês. Mais ou menos o que a Cris falou na outra live, né? Não tá bom o plano alimentar, não tá confortável o plano alimentar, procure o profissional que vocês estão, o profissional de nutrição, e peçam para recalcular, peçam para dar outras sugestões para que vocês consigam aí manter,
tá? Porque a troca do plano alimentar vai ter que ser constante, vai ter que ser a cada 30 dias. Eu faço essa estratégia. A minha estratégia é trocar o plano alimentar do paciente a cada 30 dias, para que eu possa sempre recalcular uma déficit calórica, para que não tenha o efeito platô, para que a gente não tenha o equilíbrio. A gente tem que estar sempre gerando a quebra de energia do glicogênio, que é a quebra da reserva, né, do glicogênio, que é ele que gera energia para mitocôndrias das células. Então, se a gente não tiver essa quebra, não vai acontecer, vai equilibrar. A gente vai estar sempre tendo o mesmo gasto energético para o mesmo consumo. E para que a gente não tenha efeito platô, que seria a dieta de alta, a dieta de manutenção, a gente tem que fazer essa déficit calórica, né? Então, um paciente de alta ou paciente que chegou ao seu objetivo, a gente nada mais faz de diferente do que calcular um efeito platô para esse paciente. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, podem perguntar. Existe um plano alimentar diferente para quem tem endometriose e obesidade? A Daiane perguntou. Daiane, existe, tá? Eu faço parte da equipe multidisciplinar do Dr. Leandro Gugel, que é um excelente médico, realmente ele é especialista nessa área. Eu tenho endometriose, então posso falar de confiança. E eu acompanho os pacientes dele de endometriose e a gente precisa cuidar por vários motivos, né? A gente já sabe que o paciente de endometriose, ele tem uma inflamação gerada e a gente precisa, através de alimentos anti-inflamatórios, cuidar dessa lesão. E ao mesmo tempo, a gente tem que gerar conforto a essa paciente que sente muitas dores. E através de alguns alimentos de relaxamento, triptofano, magnésio, potássio, a gente acaba ajudando. Fora isso, essa paciente, a paciente de endometriose, muitas vezes ela tem muita necessidade nutricional que a gente tem que estar de olho, como vitamina D, vitamina C, então é muito importante. A paciente de endometriose não está muito ligada à obesidade, né? Não tem nenhum estudo que diga que a paciente de endometriose tenha obesidade, não. Mas eu tenho pacientes com endometriose que eu também cuido do quadro de obesidade. Então, acaba sendo assim, o paciente que é meu paciente para perda de peso, eu só retiro totalmente o glúten se ele tem intolerância ao glúten, né? Quem é minha paciente aí sabe. Mas é claro, a gente diminui, a gente cria uma déficit calórica, a gente restringe o glúten, diminui. Agora, o paciente de endometriose, a gente tem que tirar totalmente. Porque o glúten, ele é inflamatório e ele prejudica na endometriose. Então, tem algumas estratégias a ser seguidas que não vão ser iguais para a obesidade, mas acaba ajudando sim. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Obrigada, Marcinha. Thalita também está aí presente. Tem um Instamake me perguntando se o açúcar aumenta a ansiedade. Também. A gente sabe que a questão do açúcar, ele é viciante e ele ajuda, na verdade, na questão da ansiedade, porque ela ajuda na serotonina, a sensação de prazer. Então é o contrário na maioria dos estudos. A gente tem que diminuir o consumo de açúcar e aí tem que cuidar, porque a paciente ela fica bem ansiosa, né? Porque é uma sensação de prazer a questão da serotonina. Mas a gente tem estratégias para fazer essa perda de peso, essa diminuição do açúcar, até porque não é nem um pouco saudável, né? E vai influenciar no ganho de peso, sim. Bom, mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Se tem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixa eu ver lá pra cima, porque às vezes foi passando e eu não vi. Podem ficar à vontade para perguntar, gente, sobre o efeito platô, quem chegou agora, que eu já falei, né? A pergunta do Kelvin foi ótima ali, né? Que ele perguntou se a questão do efeito platô para paciente também de ganho de massa, né? Se era mais difícil ganhar massa ou perder peso, e principalmente o pessoal que faz a mesma atividade física, né? Que a gente faz mesmo. Quando a gente faz atividade física, a gente tem um hobby, a gente tem prazer, ela vira uma constância, uma